Boa tarde a todos. Vamos retomar a oitiva do senhor Lúcio Bolonha Funaro, colaborador do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, tomar o seu segundo termo de depoimento. Na verdade, nós já havíamos começado, só que houve alguns problemas técnicos. Então, nós vamos começar desde o início aqui a oitiva que diz respeito ao segundo anexo de sua colaboração. Registra a presença dos senhores do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, das procuradoras da República Sara Moreira de Souza Leite, Luana Vargas Macedo, do delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajá dos Santos, e além do colaborador, das suas advogadas Maria Francisca Santos e Jéssica Alves de Moraes. O senhor Lúcio Funaro tem já pleno conhecimento dos deveres relativos ao seu acordo de colaboração e do dever de falar a verdade. Então, dando início à oitiva, eu peço que o senhor Lúcio já comece, sendo facultado a ele acesso às suas anotações pessoais, aos seus anexos. Gostaria que o senhor Lúcio começasse a narrar o seu primeiro contato que teve com o grupo JBS. E logo após passarei a palavra à doutora Luana Vargas, que dará continuidade ao oitiva. Eu conheci o Joesley no primeiro semestre de 2011 e apresentado por ele, por um empresário que era amigo dos dois, que se chama Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, que era sócio do Grupo Bertin. E quando eu fui apresentado a ele, foi numa reunião na sede da JBS, na Marginal do Tietê, em São Paulo. Nós tivemos uma reunião na sala dele, do Joesley, numa sala que era anexa dele, que na verdade era como se fosse um bar assim para fumar charuto e para fazer happy hour, ou para ter uma reunião que fosse mais descontraída. O Paulo Sérgio tinha algum apelido? Era conhecido como Paulinho de Andradina. Depois dessa reunião, acho que uns 6 meses depois, o filho do Paulo Sérgio acabou casando com a sobrinha do Joesley. Certo, doutora Luana. Qual foi o projeto em que o senhor trabalhou com o Joesley? Essa primeira reunião tinha como objetivo o financiamento da Eldorado Celulose, da construção da Eldorado Celulose. Certo. Com quem o senhor tratou desse projeto, por parte da Eldorado, além do Joesley? Tratei com o Joesley, tratei com o Adésio Lima, tratei com o Antônio Barreto e tratei com um rapaz que trabalhava lá, que chamava Daniel, e tratei com o José Carlos Kubitschek, que eu já falei também, né? Então, Joesley, José Carlos Kubitschek, Adésio Lima, Antônio Barreto e Daniel, que eu não me lembro o sobrenome. O Antônio Barreto, quem era? O Antônio Barreto era como se fosse um diretor financeiro do Joesley. Era o braço direito assim, operacional do Joesley. Certo. E o Adésio Lima? O Adésio era uma pessoa de confiança do Joesley? Era uma pessoa que o Joesley já conhecia há muito tempo. Ele tinha sido vice-presidente de finanças do Banco do Brasil. E quando ele saiu do banco, se aposentou do banco, o Joesley levou ele para trabalhar na Eldorado, antes do Zé Carlos Kubitschek ir trabalhar na Eldorado. Ele que presidia a Eldorado, era vice-presidente da Eldorado, porque eu não sei se o Joesley ficou com o cargo de presidente para ele. E foi sobre esse tema que foi tratado nessa primeira reunião. Você chegou a especificar, não sei se eu me recordo de ter ouvido, você fala o que era pretendido, qual era esse projeto, qual era o objeto desse projeto? Era funding
para a construção da fábrica da Eldorado Celulose. Funding advindo do FGTS. Nesse momento, o senhor Fábio Cleto já estava na vice-presidência de uma das... Já tinha sido nomeado. E isso foi tratado nessa reunião? A influência aqui por 22 de... Na verdade, eu só fui chamado para essa reunião, acho que eu só fui chamado para essa reunião porque eu não conhecia o Joesley até então, porque no momento anterior eu tinha feito uma operação de financiamento liberando recursos do FGTS para o Grupo Bertin, e quando o Fábio assumiu a vice-presidência da Caixa, eu ia tentar fazer uma outra operação de financiamento para o Grupo Bertin. E acho que o Paulo Sérgio comentou com o Joesley que o grupo político que estava me ligado tinha indicado o Fábio Cleto para a vice-presidência da Caixa. Essa primeira operação lá era lícita? Qual a que foi feita? Bertin. Foi uma operação que foi feita na gestão do Moreira Franco e houve pagamento de propina também. Não era na gestão do Fábio Cleto como diretor da Vifug, vice-presidente da Vifug. Foi uma operação de financiamento para uma empresa que chama Nova Cib. Então, conta um pouco mais dessa reunião, da reunião que houve para apresentar o Fábio Cleto ao Joesley, e se valores ilícitos da propina foi discutida nessa reunião. Primeiro, a primeira reunião que eu tive com o Joesley na sede da JBS, ele, para ver se eu tinha influência, e realmente o Paulo Sérgio tinha informado para ele que eu tinha, me solicitou que eu fizesse uma reunião com o Fábio Cleto na minha casa. E eu falei que não teria problema nenhum, que eu faria um jantar na minha casa com todo mundo. E esse jantar foi efetuado numa quinta-feira, que era o dia que o Fábio Cleto saía de Brasília e voltava para São Paulo, porque sexta-feira ele dava expediente em São Paulo. E o Joesley foi. E o Joesley foi nessa reunião e começou a discutir com o Fábio sobre o projeto, falando que era um projeto que ia gerar muito emprego, tudo, e da necessidade de funding, e que se tinha como fazer esse projeto andar mais rápido dentro da Caixa, que era a necessidade dele. Tudo isso está relatado num anexo próprio sobre o financiamento da Eldorado. Então, tudo isso em relação principalmente em relação à ajuda que o Fábio Cleto disse que daria em troca de propina ou não, tudo isso vai ser relatado em outro anexo, correto? Vai ser relatado em outro anexo, porque o Fábio Cleto só participa numa operação com o Joesley, na operação da Eldorado Celulose. Ele não tem participação em nenhuma outra operação. Tá. Em relação a esses assuntos de propina, com quem o senhor tratava na JBS? Com o Joesley, com o Wesley e, no caso do Eldorado, com o José Carlos Kurbisic. Quando era na hora de liquidar o pagamento, eu enviava a nota. Num primeiro momento, alguém do meu escritório, do financeiro do meu escritório, enviava a nota, num primeiro momento, para um funcionário que o Joesley tinha, que cuidava da parte de pagamento, que se chamava Denilton. E num segundo momento, quando esse Denilton, não sei por que motivo, se ausentou das dependências da JBS, eu acredito que foi porque o Joesley ficou com receio de que ele tivesse algum tipo de problema com alguma investigação, eu passei a tratar os pagamentos com o Antônio Barreto. Voltando um pouquinho em relação ao Denilton, a função dele na JBS é Gerir Caixa 2. Gerir Caixa 2, certo. Uma contabilidade paralela, correto? Na verdade, pelo que eu entendo hoje, eles tinham lá uma contabilidade paralela e uma oficial. Ou seja, eles retiravam do caixa oficial para pagar
coisas que eram de caixa 2. Esses pagamentos aconteciam em espécie, somente em espécie, ou acontecia no exterior também? Então, eu recebi deles de 3 maneiras. 95% dos casos eu recebi através do pagamento de notas fiscais, de emissão de empresas minhas ou de minha responsabilidade, e 5% em dinheiro em espécie ou em transferência lá fora. Foi muito pouco que eu recebi em transferência lá fora ou dinheiro em espécie. Tá, então eu vou pedir que o senhor repita essa parte da forma como o senhor recebia por parte da JBS. Eu recebia, não é só da JBS, né? De todas as empresas do grupo eu recebia 95% através da emissão de notas fiscais de empresas de minha propriedade ou relacionadas a mim, Quais exatamente? Vizcaya, Araguaia. Recebi poucos pagamentos através de pagamentos de boletos que eu enviei para ele. 3 milhões de reais que eu pedi que ele doasse a campanha do Gabriel Chalita. E alguma coisa em depósito em conta corrente. E no exterior? No exterior e no Brasil, mas pouca coisa. Por quê? Por que esse era o método escolhido por vocês? Porque ele tinha dificuldade para arrumar dinheiro vivo, então isso aí faria que ele demorasse muito para pagar. E ele falou, se tiver nota fiscal, para mim é muito mais fácil. E para mim, eu não me incomodava de recolher o imposto e pagar o imposto sobre as notas fiscais. Voltando em relação ao Denilton, o senhor disse que em algum momento ele passou a se ausentar, ele passou... Logo depois do final das eleições de 2014, no começo de 2015, ele se ausentou. O Denilton não estava mais na JBS, nem na JS. Aí eu passei a tratar dos assuntos de pagamentos com o Antônio Barreto. Há alguma notícia de que o Denilton foi para o exterior, alguma coisa assim? A informação que eu tinha, parece que o Denilton tinha uma filha que era funcionária da JBS, e eu não sei se ela morava nos Estados Unidos ou na Austrália, trabalhando para uma das empresas do grupo, num desses 2 países. Então eu acredito que o Denilton tenha ido para ficar junto com a filha num desses 2 países. Alguma suspeita de que o senhor tem a informação de que foi para evitar a prisão dele? Acho que o problema não era a prisão. Acho que o problema que o Joesley tinha era que tivesse alguma delação e que ele, sendo identificado como o operador do caixa 2 da JBS, isso aí pudesse acabar resultando num mandado de prisão, num mandado de prisão coercitiva, alguma coisa nesse sentido. E como todo mundo sabe, uma pessoa que não tem o preparo, que não está esperando por uma situação dessa aí, pode numa hora dessa aí acabar falando o que o Joesley e o grupo não tinham interesse nenhum que ele falasse. O senhor chegou a tratar de propina com o executivo Ricardo Saúde? Olha, que eu me recorde, assunto que eu tratava com o Ricardo Saúde, não. Jamais, nunca. A única coisa que eu tratei com o Ricardo Saúde foi quando eu combinei com o Joesley de um repasse nas eleições de 2014 para o deputado Eduardo Cunha. E aí quem operacionalizou esses repasses por parte da JBS foi o Ricardo Saúde. Então, eu falei com ele algumas vezes para saber, olha, quanto já sacou do dinheiro que tinha aí do crédito, sacou para quem, como é que foi, para ter na minha planilha de controle que o dinheiro que foi sacado
era exatamente o dinheiro que eu tinha mandado, dado de crédito, e que amanhã ou depois, quando eu fosse bater minha conta corrente com o deputado Eduardo Cunha, eu tivesse como justificar, olha, na eleição de 2014 eu mandei dar um crédito que você sacou na JBS através de nota número tal, ou pagamento a não sei quem, X mil reais. Então era esse tipo de contato que eu tinha com ele. Eu não tinha uma relação muito próxima com ele. Então, só para esclarecer melhor, então o senhor lembra de um repasse? Não, de um repasse não. Foram vários repasses no valor global de 30 milhões. E em relação a esse valor global, o Saúde... Que cuidou. Ele que cuidou. Porque ele que cuidou de toda a parte financeira das eleições de 2014 por parte da JBS. Ele junto com o Joesley, entendeu? Foi a eleições de 2014, 30 milhões? 30 milhões foi 2014 ou foi relacionado à presidência da Câmara dele? Não, foi para... Na verdade, o Joesley trata o fato de modo errôneo. Foi para a eleição de 2014 dos deputados que o Eduardo queria apoiar para serem eleitos, para depois de eleitos votarem nele para a presidência da Câmara, entendeu ou não? Ele só financiou quem ele tinha certeza que, quando eleito, ia votar nele para presidente da Câmara dos Deputados. Então foi esse repasse no valor total de 30 milhões foram para a eleição de 2014? Foi para a eleição de 2014. Não houve um repasse específico para a eleição de presidente. Que eu saiba, não houve isso. O senhor teve relação também com o Francisco Garcia? Tenho. Ele era o diretor jurídico da empresa. Encontrei ele em algumas ocasiões sociais. E tive relação com ele, como já relatado aí, depois que começou a acontecer, deu começar a vir a ter problemas comigo, com a minha pessoa, e também tive relação com ele porque eu fiz a intermediação da venda do grupo Big Frango para a JBS. E eu tinha um contrato assinado com o grupo Big Frango, que eu tinha o direito a uma comissão de 5% sobre o valor da venda do total do passivo assumido pelo grupo JBS. E o dono do grupo Big Frango não quis pagar a comissão. Então eu tive que acionar o grupo Big Frango. Só que eu não sabia que o grupo Big Frango era uma subsidiária integral da JBS. E aí num dia eu fui almoçar na JBS e o Francisco falou, você tá movendo uma ação aí contra a gente, você precisa resolver isso, não sei o quê. Eu falei, resolver, eu preciso receber. Aí ele falou, então vê se você fala com o Wesley e entra num acordo. Aí eu falei com o Wesley e com o Joesley ficou acertado que ia ser feito um pagamento de 11 milhões de comissão e dado um desconto de 4 milhões no valor de uma casa que ele tinha me vendido e eu ainda não tinha escriturado a casa, então que eu ia pagar na escritura 4 milhões a menos. Essas informações elas não constam do que a gente... Dos anexos. Uhum. E o senhor entende que foi uma operação lícita, correto? Foi lícita. A do Big Frango tá aqui. Ela tá... Mas não com esse nível de detalhes sobre... Eu não sei se é pertinente. Porque quando conheceu o Francisco... Só sobre isso, né? Só colocar que foi por ocasião dessa operação com o Big Frango. Que eu tive um... Não nem falar todos os valores. Não, aí a senhora que sabe. Então vamos repetir. Eu não peguei todos os detalhes, não. Só resume. Então vou resumir bem para a senhora. Eu tinha uma comissão para receber 5% do valor total da venda do grupo Big Frango para o grupo JBS. O que envolvia esses 5%? O total pago em dinheiro para os acionistas do Big Frango, mais o total de passivo assumido. Isso é o que
seria o valor da minha comissão, que daria ao redor de 20 e poucos milhões de reais. Eles negociaram para fazer um acordo comigo homologado em justiça por um valor de 11 milhões de reais. O Francisco, posteriormente que ia homologar, como é que ia ser feita a homologação, como é que ia ser feito o pagamento dos 11 milhões de reais, mas antes cheguei a um valor com o Joesley e o Wesley. E falei para o Joesley que eu aceitava um valor de 11 milhões de reais em vez de receber em torno de 25 milhões de reais, desde que ele desse um desconto na aquisição da casa que eu estava fazendo de uma empresa particular dele. Que na verdade não fui eu que fiz, minha mulher que adquiriu a casa dele. E ele falou que não tinha problema, que estava feito dessa maneira. Então, na verdade, eu deixei de receber 25 milhões para receber mais ou menos 14 milhões. Porque eu queria, né, numa operação só, resolver o problema da casa que continuava no nome do Joesley, e eu não queria que a casa continuasse no nome dele, porque não fazia sentido eu ficar morando numa casa sem pagar aluguel que tivesse no nome dele, e resolver o problema da pendência que tinha do saldo da venda, do total da venda do Big Frango. A JBS, para receber valores no exterior, como que ela fazia? Ela se utilizava de doleiros? E quem eram eles? Pelo que eu sei, eles, para receberem valores no exterior, eles recebiam valores no exterior, acho que já oriundos de contratos de câmbio que eles deviam fazer da própria empresa. Eu sei que para internar valores, eles se utilizavam de um doleiro no Uruguai chamado Raul. Não é para enviar o dinheiro, esse dinheiro era para eles internarem e transformarem esses valores que eles tinham em dólares em reais vivos. Ou que ele mandasse o doleiro fazer pagamento para quem ele quisesse. Você tomou esse conhecimento dessa informação como? Eu tomei porque o maior doleiro que tinha no Uruguai era o doleiro com o qual eu operava. Que era o Tony. Tá. Então, como ele sabia que eu tinha muito negócio com a JBS, ele falou, não dá para você me apresentar o cara para operar comigo, não sei o quê, mas eu nunca quis confundir a sintonia de um negócio com o outro. A gente tem um anexo que fala sobre doleiros, né? Tem. Que fala especificamente sobre o Tony. Eu só usava o Tony, não usava o outro. E o Juca e o Pepe? É o Tony. Ah, tá. São serviços do Tony, né? O Tony é o que comanda, é o dono do escritório. Tá. Em algum outro anexo o senhor fala sobre o esquema de usar boletos de supermercado? É nesse anexo que eu falo, eles perguntam como é que eu faço para fazer. Qual era o grande problema? Ninguém entendia como é que eu fazia para fazer dinheiro vivo, na velocidade que eu fazia, se eu não recebia dinheiro vivo e sim emitia notas fiscais. O senhor recebia comissões em relação a todas as operações feitas pelo grupo? Tanto as listas quanto as listas? Não, eu recebia. Eu tinha nós tínhamos um acordo firmado com a JBS. Quando eu falo eu e meu grupo político. Primeiro, que toda operação que fosse de desembolso de recurso com o CNPJ da JBS não teria cobrança de propina. Por quê? Porque o Joesley entendia que a JBS já era uma empresa consolidada e que tinha oferta de crédito suficiente, que não precisava pagar propina para ter crédito. As outras empresas todas tinham que pagar. Isso era o acertado. E tinha negócios que não envolviam Caixa Econômica Federal, nem nenhum órgão do governo, que eram negócios feitos entre entes privados, que também tinham pagamento de comissão e que ele pagava a comissão, ou às vezes ficava de pagar e a gente ficava discutindo o valor até que ele creditasse na conta corrente. Mas como a conta corrente podia oscilar, ter saldo para cima, para baixo, positivo ou negativo, não tinha diferença, uma hora a gente acabava se acertando no saldo.
Mais ou menos quantos por cento é isso? Das operações da Caixa, todas as operações da Caixa, na maioria era 3%. Em torno de 3%. Você vai encontrar operações que são um pouco menos de 3%, e a operação do FII-FGTS, porque deu muito trabalho, um pouco mais de 3%. Em relação às outras? As outras operações dependia do que fosse. Então, por exemplo, eu vendi para ele quando a Delta entrou, teve o problema da CPI da Delta. Eu entrei em contato com o Joesley e perguntei para ele se ele tinha interesse em comprar a Delta. E ele me respondeu que tinha. Aí eu chamei o dono da Delta, que é o Fernando Cavendish, e fui com ele até uma reunião no apartamento do Joesley. Então tava o Joesley, o Wesley, o Ciro Nogueira e o Joesley, o Wesley, o Ciro Nogueira, eu e o Fernando da Delta. Aí o Fernando explicou o que era o negócio, não sei o que, o Joesley se interessou e falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho interesse em comprar um negócio, preciso estudar um pouco, tal, não sei o que. Tá bom, aí eles foram tocando durante várias semanas. O Joesley foi conhecer o negócio, não sei o que lá, até o dia em que foi assinada uma opção de compra de 51% da Delta, mais 5% que seriam para mim, no caso de exercício, ou seja, o Fernando teria que abrir mão de 56% das ações dele, por R$1 pelo grupo JF. E eu cobrei do Joesley para fazer essa operação R$10 milhões para ter dado para ele essa opção. Aí você vai falar, qual é o sentido dele pagar para ter uma opção R$10 milhões? Porque ele estava comprando uma empresa que estava entre as 5 maiores empreiteiras do Brasil por R$1. E com o conhecimento político que ele tinha, com a força política que ele tinha, ele podia tentar resolver a situação e normalizar a operação da empresa, entendeu? Isso é para você explicar que nem sempre era 3%, às vezes era um valor maior. Não, porque essa operação, por exemplo, se eu for pegar o valor da empresa, o valor da empresa ele não é precificável, entendeu? Por que ele não é precificável? Porque a empresa, no estado que ela estava naquela hora, ela podia valer tanto 0 como 1 bi. Porque ela podia valer 0 se o cara não tivesse capacidade de virar ela, como foi que o Joesley acabou vendo, e podia valer 1 bi se a pessoa tivesse capacidade de fazer o quê? Olha, vamos trocar o nome da empresa, nós vamos continuar com todos os contratos que nós temos no governo federal, estadual, recebendo, girando a empresa valeria mais de R$1 bilhão, porque ela tinha um acervo técnico, tinha a máquina, não tinha débito bancário. Então, esse era o business da empresa. Todos os recebimentos e os créditos que o senhor tinha em relação ao JBS estão planilhados? Estão todos planilhados. E esses documentos foram apreendidos, certo? Estão planilhados e foram apreendidos, a não ser os que não foram... Por exemplo, na Delta o combinado era ele me pagar 10 milhões. Aí ele jogou na planilha 7 milhões de reais. Então tem uma diferença de 3. Por quê? Não sei, porque ele jogou na planilha. A minha planilha está aqui e na dele está diferente. Ele jogou todos os débitos da campanha do Eduardo Cunha na minha planilha. De financiamento do Eduardo Cunha na minha planilha. Era o combinado ele fazer isso mesmo. Mas ele teria que, depois que o Eduardo Cunha tivesse ganho a eleição para presidente, debitar dos próprios negócios que o Eduardo Cunha gerasse para ele esses 30 milhões.
Então eu não entendi por que ele repassou aqueles 20 milhões de reais que ele cita que repassou para o Eduardo Cunha. Na verdade, ele devia ter retido e creditado minha conta 20 milhões e só deixado ela pendente em 10, entendeu? Porque o dinheiro era meu, não era do Eduardo Cunha. Então, ele não poderia estar pagando para o Eduardo Cunha por um serviço que o Eduardo Cunha já tinha recebido, entendeu ou não? Através de um adiantamento que eu fiz de dinheiro da minha conta corrente junto ao Joesley. Dinheiro saiu da sua conta. Ele descontou a minha conta, exatamente. E tem um negócio da Bertin que ele não ficou enrolando, vai pra cá, vai pra lá, daqui a pouco acredita, não acredita, acredita, não acredita, e aí começou a entrar nesse tumulto, aí nós acabamos se acertando, e aí ficou pendente de acerto, como eu tinha um contrato, peguei e executei o contrato. Ah, tá. A gente vai chegar lá. Depois da busca e apreensão que ocorreu em 2015, vocês chegaram a fazer algum novo contrato? Da busca e apreensão que ocorreu em 2015, no Catilinárias. 2015. Foi da Catilina. 15 de dezembro, é isso? É, Teve um contrato. Ele falou Já isso. foi falado isso aí no primeiro anexo. isso está mencionado no primeiro anexo, o contrato guarda-chuva, né? Sim. Foi falado também do contrato semelhante com o Grupo Bertin, no outro anexo? Foi falado que eu tinha um contrato, que o contrato era um contrato que eu intermediava para as duas pontas, entendeu? É como se eu fosse um advogado que estivesse atuando para as duas pontas. Eu atuava tanto para acusação como para defesa, entendeu? Tá. Para evitar... Sobre a execução da Esse contrato, qual era o objetivo dele com o Bertin? Era evitar que a discussão fosse para a justiça e que se abrisse na justiça todo esse rol de problemas de propina envolvendo BNDES, essas coisas todas que o Bertin estava a par e ameaçava ele que ia pôr tudo isso aí no processo judicial. Mas isso foi falado já, né? Na verdade, não com tantos detalhes o contrato com o Bertin, só o contrato guarda-chuva com... O contrato do Bertin, se quiser eu faço uma cópia, mostro para vocês, é um contrato semelhante, mas diferente porque foi feito entre outras empresas, mas é um contrato que envolve o mesmo escopo de trabalho, entendeu? Eu estou falando do contrato para intermediar o conflito entre a JBS e... Eu tenho dois contratos com o Bertin. Eu tenho um com a MAF Engenharia, Eletricidade, que é uma empresa do Bertin, e tenho um outro contrato com a Conterne, que é a construtora. É isso que a gente está falando aqui nesse... O contrato que eu tenho é que Bertin, eles não assinam um contrato como o Grupo Bertin. Eles assinam um contrato com as empresas que são subsidiárias do grupo. Então, esse contrato que eu fiz especificamente para casar com o contrato do Joesley é um contrato que foi assinado com a Conterne Construtora. Tem um anexo específico a falar da sua relação com o do grupo? Bertin. Tem um anexo específico. Tem um anexo específico. Pode Mais ser. adiante você... Pode ser. Sobre a execução dos contratos. Já falaram também? Que o anexo... Posso falar que depois que o Joesley startou, primeiro ele não pagou a comissão de todas as operações que a gente liberou para ele de financiamento na Caixa. A última operação que foi feita, que foi no valor de 2 bilhões e 700 para ele adquirir a Alpargatas, ele não pagou. Segundo, o Joesley, como ele deixou o saldo em aberto já no contrato, quando fez o contrato de guarda-chuva, do valor que ele me devia, que era 20 milhões de reais. Aí, esse dinheiro fica impossível de se identificar se ele é lícito ou ilícito, porque o Joesley jogava tudo dentro de uma cesta só, entendeu?
como eu posso provar que o contrato, como que eu posso provar que o dinheiro é lícito ou ilícito? Está tudo dentro de uma cesta, tudo misturado. Porque se você somar tudo que eu retirei dele, de valores que eu recebi dele, dá menos do que eu paguei. Ou seja, o que sobrou é lícito, entendeu? Não é advindo de operações na Caixa Econômica Federal. Se eu pegar tudo que eu tinha para receber dele, de operações na Caixa Econômica Federal, somar com o que eu tinha que receber dele, de operações no Ministério da Agricultura, vai dar um valor menor, vai dar um valor maior do que o total que ele me pagou, entendeu? Ou seja, ele teria que me pagar 144 milhões 325 168. Teria que ter estornado. Isso em relação ao quê? Ele teria que pagar quanto, perdão? Quantos milhões? Então, de todas as operações, 144 325 168 e 76. Conta, mas coloca. Eu vou entregar essa planilha. Não, mas eu tenho que colocar aqui. Não, só coloca esse valor, cheio, grosso modo 143. Tem 4 milhões. Isso é o resultado do quê? De todas as operações feitas, É o que deveria pagar aplicando os 3%. aplicando os 3% e somando os 30 milhões do Eduardo Cunha, daria esse total para receber dele. Que eu teria que entregar de operações para ele. 144, 325, 168, 144 76. bilhões. 144. Então esse é o valor que o senhor deveria... Deveria Que eu teria que entregar de operações para Ele ele. deveria entregar, não ele receber. Só que eu... Ele disse para 70 milhões. Não. Ainda falta. Não. Aí eu entreguei para ele todas as operações para pagar, esses 144 milhões. Ou seja, entreguei a operação da Alpargatas, entreguei tudo. Estou contando aqui como se eu tivesse entregue a Alpargatas e ele não pagou. Ficou para fora, porque eu não estou cobrando o valor da Alpargatas na execução. Então aí o que aconteceu? Ficou 6,075. Aqui a planilha aqui, ó, bem explicada. Considerando todos os valores que o senhor entregou, é isso, né? A ele teria que fazer um total de pagamentos que vai dar mais de que 144 milhões. Ele pagou efetivamente, lançou de débito para mim 144 milhões. Porque ele lançou nesses 144 milhões, faltou ele se tornar o valor da casa. Tem que falar mais devagar, um pouquinho. Tá. Tá, então considerando todos os valores que o senhor entregou a Joesley, ele teria que fazer pagamento no valor de 140 milhões. 144 milhões mais. Um momento. 144 milhões Mais 10 milhões. Quer dizer, 3 milhões de diferença da Delta. E 30 milhões referente ao acerto do Bertin. Quanto referente à Delta? 10 milhões. Mas mesmo... Ele pagou 7, Você não falou então ficou 3. Não, Três. diferença. Foi ele que acreditou 7. Mas mesmo o negócio não tendo ido pra frente, Isso aí foi problema dele, ele não exerceu porque ele não quis. Mas esse era o combinado? tá. Ele comprou uma opção. Ele comprou um put. O Entendi. risco era dele, Entendi. não era meu. Uhum. Na verdade, então, é considerando todas as operações que o senhor entregou a Joesley, né? Lícitas E no ou valor, ilícitas, né? ele quis dizer, né? Lícitas ou Certo, mas ilícitas? então é considerando todas as operações que o senhor... Operações Mas lícitas vamos ou fazer. ilícitas tem 144 milhões, mais 3 milhões de diferença da Delta e mais 30 milhões referente ao negócio do Bertin. E essa soma, 144 mais 3 mais 30, era só o que ele devia ao senhor, né? Ao grupo nosso, Ao grupo inteiro. ao grupo inteiro. Ao grupo, diga-se. Lúcio barra PMDB. Tá. Posso Não nomear- tinha só operação da Caixa aqui, tinha Posso operação também do Ministério da Agricultura. Posso nomear esse grupo, então? Funaro barra Cunha, PMDB? Gedel, Antônio Andrade. Naro, Cunha, Gedel, Antônio Andrade, Henrique Eduardo Alves. O grupo do PMDB da Câmara como um todo, seria isso?
o grupo, porque depois o Eduardo fazia um repasse para os deputados que ele queria. Esse tema, inclusive, de quem mais recebia os repasses, isso é constado. Está em anexo próprio. Está em anexo próprio, né? Aqui é só relação com o Wesley, né? Sim. Então, somando aqui, vai dar 180 milhões. Mais ou menos, Né? isso. Operações que... Entre operações listas e ilícitas. Se a senhora quiser, eu posso dar um resumo para a senhora do que ele pagou, a quantidade de valor que ele pagou por ano. Eu queria outro grupo. Pela sua contabilidade, o que falta desses quase 180 milhões, quanto ele pagou? Ah, sim, outra coisa. E isso aí em que período de tempo? 2011 a dezembro de 2015, que foi quando eu fiz a última operação com ele. Essa última operação foi a da Alpargatas. Não está inclusa a Alpargatas nessa conta, tá? Entre 2011 e 2015, né? Então, 4 anos. Se eu for a conta certa que eu tenho para receber é em torno de 40 milhões de valor lícito, 41.080 de valor lícito e de valor ilícito 3% de 2.700. São 60 mais 20, 81 milhões. 41 milhões de lícitas. 41.080 de operações lícitas e 81 milhões de operações ilícitas. Isso que faltaria receber? Eu não recebi nada da Alpargatas. Só a Alpargatas, você pegar 3% de 2,7 bi, dá 81 milhões. Mas ao longo de todo o seu relacionamento, o valor total de vantagens que deveriam ser recebidas lícitas ou ilícitas seria quanto? Você falou 144 mais alguma coisa? 144 mais 41, 188. 188 é o total. 180 e... Só pra... Aí desse total, 185. E o outro é 71 milhões, né? De ilícitas. Mas isso que falta ainda Então, tá devendo. Sim, mas no total desses 180 e alguma coisa de milhões, grosso modo, quanto seria lícito e quanto seria ilícito desses 180 milhões? Seria lícito 10, 30, 11 e 1. Que do valor dos 188 milhões aproximados, né? Porque nós temos recebidos ao longo... No devido. Devidos, né? Ao longo desses anos. Lícitos seriam 10 milhões referente à compra. Não, já soma aí, mais ou menos. Opção da Delta. Só soma mais ou menos. 40, 51, 52. 52 milhões, lícito. Menos 3 que eu devo da casa, da última parcela da casa que a Raquel deve para ele, 49 milhões. Tá cerca de uns 50 milhões, então, devidos. E uns 138 ilícitos, seria isso? Desculpa, eu esqueci aqui de descontar o valor do helicóptero. É 41.080 certinho o valor lícito. Tá. Porque o helicóptero ele repassou para mim e eu não paguei nada para ele, entendeu? Tá. Mas o senhor já tinha falado de 41.080. É porque agora nós chegamos numa conta de 47. Aí qual foi o problema? Que eu não tinha debitado o valor do helicóptero que está aqui, ó, 7 milhões. E do ilícito, então, sobrou quanto? Do ilícito, desses 188 milhões? Cento e quanto? Do ilícito, sobrou... Ele pagou todo o ilícito. Não, mas o total devido ao longo do relacionamento. De ilícito? 144 milhões. Certo, perfeito. Tá. Teve operações envolvendo quais empresas da JBS? Vigor, Flora. FIFGTS para Eldorado. ACC para Eldorado. JF. São essas operações que foram feitas. E repasse que teve que pagar de despojo
de uma operação de despojo no Ministério da Agricultura e de uma operação de proibição de venda de ivermectina no mercado nacional, que foram no âmbito do Ministério da Agricultura. Estão declarados em anexos? Sim. Que estão declarados em anexos específicos. Ao que o senhor atribui essa ascensão, né? A grande ascensão da JBS nos últimos anos no Brasil? A grande oferta de crédito que eles tinham e a agressividade que eles tinham para comprar negócio, e também porque dentro do negócio deles eles conseguiram fazer um esquema de compensação tributária que ninguém Fraude, conseguia fazer. Fraude? Você tem anexo próprio, né? Com Mato Grosso. Não, acho que todos os estados que eles operavam, ele tinha esquema de sonegação fiscal. Principalmente no Mato Grosso, porque Mato Grosso é onde ele tem mais planta para matar boi. Sobre fundo de pensão, o senhor sabe alguma coisa sobre uma eventual venda de ativo superavaliada? Eu não sei como é que foi a operação dele com a Petros e com a FUNCEF. Eu estava uma vez passando o Réveillon na casa dele em Angra dos Reis, e nessa ocasião, depois da passagem de ano, o Wagner Pinheiro foi visitar ele na casa dele em Angra dos Reis. Você sabe do fundo, está no anexo. Eu soube depois pela imprensa que ele pagou vantagem devida para o Wagner Pinheiro fazer a operação e para o João Vacari também. No desktop. Trabalho. Mais recentemente, o senhor soube alguma tentativa do Grupo JF de novos aportes do FGTS? Ele queria que eu transformasse, duas operações ele queria que eu fizesse, antes dos problemas se avolumarem para a minha pessoa. Uma, transformar a dívida que era debit, ou seja, a dívida da Eldorado perante o FGTS em equity, e a segunda operação era financiar um projeto que ele tinha de energia elétrica que chamava Amplo. Esse equity era como? Esse equity, quando a operação foi feita, ela foi debit. Tá. O que é isso? Um empréstimo. Tá. Foi emissão de debêntures. Ou seja, ele paga juros e vai amortizando durante o período. Ele queria trocar a dívida por participação na empresa. Por que ele faz isso? Quando ele faz o débito, a empresa está não operacional. Ou seja, o valor da empresa é 1. Quando ele quer transformar o débito em equity, a empresa já está operacional. Ou seja, o valor da empresa é outro valor. Ou seja, ele dá só nesse hiato de tempo, ele ganha um plus muito, muito grande em cima de quem estiver comprando o equity, entendeu? Tá. E isso foi para frente? Não, nenhuma das duas foi para frente. O Joesley também tinha contato com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade? Tinha. Isso também vai falar dentro. Tem um anexo próprio. Mas tá nesse também, né? É porque tem uma relação com a JBS, tem uma relação direta do JF com as fraudes no Ministério da Agricultura, que você teve participação? Não era fraude. Não era fraude. Como você vai falar em outro anexo, se puder resumir. Não era fraude, é só ele fez. A gente teve chance de nomear o ministro da Agricultura durante o governo da ex-presidente Dilma.
A gente nomeou o ministro da Agricultura, porque ele falou que tinha interesse em ter o controle sobre o Ministério da Agricultura. Mas você vai falar isso no Vou falar no anexo específico. Então agora, só em relação ao JF, que tipo de vantagem? Era liberação de frigoríficos, coisas assim? Ele queria que barrasse os frigoríficos inimigos dele para exportação, para os mercados que são mais atraentes, e que apertasse a fiscalização Na concorrência. E que liberasse a exportação de miúdos de boi e proibisse a venda de um medicamento que chama ivermectina. Tá, também é falado no outro anexo, né? Isso. Basicamente, assim, além dessa parte da legislação, era para atrapalhar a concorrência, né? Atrapalhar a concorrência, exatamente. Parece que a senhora ficou em dúvida com relação à planilha de conta. Eu vou explicar para a senhora entender mais ou menos como é que funcionava. Aqui eu tenho todos os créditos que ele me fez. E aqui eu tenho todos os repasses que eu fiz a agentes políticos, despesa de imposto e repasses que eu fiz para o Antônio Andrade, todas as despesas que eu tive. Qual é o saldo final do crédito e do débito aqui? 1.450.000 negativo, ou seja, eu tirei do meu bolso 1.450.000 para bancar essas operações. Eu não ganhei nada nessas operações. Aí eu fiquei para receber dele 10 milhões da opção da Delta, referente de opção da Delta, 30 milhões de acerto de compra do saldo das ações da Bertin, 11 milhões do Big Frango, 1 milhão de repasse do Ivanildo, que é um agente de Mato Grosso, e devendo para ele 3 milhões de reais de uma parcela da casa da minha esposa e 7.920 do helicóptero, mas que já estão lançados nesses valores globais. Então, por que fica difícil a senhora entender? Porque eu repassei o dinheiro para os agentes políticos que eu tinha que repassar, porque eles tinham feito a parte deles, e eu não recebi o meu dinheiro porque eu não tinha o que fazer com o dinheiro na minha conta corrente. Entendi. Eu ia fazer o que com o dinheiro na minha conta corrente? Eu não tinha o que primeiro, para aplicar, o dinheiro para mim ia gerar despesa de emissão de nota e eu não tinha o que fazer com o dinheiro. Era melhor deixar o dinheiro com ele. Que na verdade toda vez que eu precisava de dinheiro, quando eu precisava de dinheiro, para tirar o dinheiro com ele era muito eficaz. Ele tinha um sistema. Qual era a vantagem de ter negócio com o Joesley do que você ter vantagem com qualquer outro empresário? O Joesley não demorava para pagar meio segundo. Ele era tipo pegando. Então, enquanto você fazia um negócio com o Marcos da Marfrig, ele me demorou 5 meses para pagar uma comissão de 350 milhões de reais, com o Joesley eu fazia um negócio de 1 bilhão de reais, e se eu quisesse liquidar numa semana, ele me liquidava. Esse total de valores que você recebeu ao longo do tempo do Joesley, grosso modo, qual foi a parte que ficou consigo e a parte que foi redistribuída para o grupo político? Tudo foi redistribuído porque eu não recebi a parte que eu tinha que receber das operações que foram listas. Ou seja, Então o senhor bancava com o seu próprio dinheiro, é isso? eu bancava com o meu próprio dinheiro, exatamente. O próprio dinheiro Meu dinheiro, do meu caixa. Aqui, nesse anexo, consta um detalhamento em relação ao Ministério da Agricultura. O valor da propina que o ministro Antônio Andrade pediu, 25 milhões, certo? Só que eu acredito que isso deve estar muito comentado nos outros anexos. Não sei se vale a pena deixar nesse nível de detalhamento aqui. Na verdade, o que aconteceu? O Antônio Andrade, sem a gente saber, porque essa operação aí eu não participei, nem o Eduardo Cunha participou. Nós teríamos que ter participado, porque a gente fez parte da indicação dele. E o Joesley foi lá e atravessou e fez essa operação de financiamento com ele, e eu expliquei no anexo mais pra frente. O ideal é manter exatamente o roteiro de perguntas relacionadas ao anexo. Certo.
Então, nesse evento aqui relacionado ao ministro Antônio Andrade, o Joesley de fato conseguiu o que queria. O ministro determinou que as medidas que ele precisava fossem atendidas, certo? As demandas que foram feitas por mim, por minha parte, nas quais eu estava envolvido, que é o caso da proibição de venda de ivermectina e a liberação e a proibição de venda de despojos por entrepostos de exportação, porque o pequeno frigorífico não pode vender despojo direto para quem ele quer, ele tem que vender como se fosse um broker, e esse broker exporta o miúdo. Então, essa aí foi proibida de fazer, e o uso da ivermectina também foi proibida, que são as duas operações. Através de portaria. Foi através de portaria do Qual foi Ministério. a contrapartida do ministro? O que ele solicitou como propina? Fazer isso? Ele recebeu, no caso da ivermectina, 3 milhões de reais, e no caso do despojo, 1,5 milhão de reais. E esses 25 milhões de reais aqui? Esse 25 milhões de reais, esse 25 foi o que eu acabei de falar para a senhora, que eu não participei, nem o deputado Eduardo Cunha participando. Ele queria fazer uma outra operação dentro do Ministério da Agricultura, e ele tinha um funcionário, um diretor da empresa dele, que chama Ricardo Saldi, que foi ex-funcionário do Ministério da Agricultura. Então era um cara que tinha um trânsito bom dentro do Ministério da Agricultura, além de ter um trânsito bom dentro do Ministério da Agricultura. Ele também é de Minas. Então o que aconteceu? Ele foi lá... Então você tem conhecimento de que hoje... Tenho conhecimento dessa operação. Pediu a propina de 25 milhões. Tenho, mas essa aí eu não tenho participação nenhuma. Tá. Foi para financiar a pré-candidatura e a candidatura dele a vice-governador de Minas Gerais. E esses recursos eles seriam divididos como? O senhor tem esse conhecimento? Dentro do PMDB? Era só para ele. Para ele e para os candidatos a deputados federais e estaduais a deputados de Minas Gerais. Não teria uma última divisão? Não, porque ele omitiu essa nacional? operação. Ele omitiu essa operação. Ele omitiu essa operação de mim e do Eduardo. Ele não dividiu com mais ninguém. O Antônio O Antônio Andrade. Então não tinha essa divisão. Não teve essa divisão de ninguém. Que eu saiba, não. Eu não participei dessa operação. Eu sei que ele teve esse negócio do mapa, porque depois eu vi as portarias cortando o frigorífico tal, tá proibido de exportar para a O China. senhor sabe se de fato esse valor foi pago? Pelo que eu sei, foi pago. E como é que foi feito esse pagamento para o MDB? Parece que foi do mesmo jeito que o Joesley operacionalizava todos os pagamentos. Foi parte em dinheiro vivo, parte em doação para o PMDB oficial, parte em repasse para pagamento de nota fria. Do mesmo jeito que ele fez todos os pagamentos. Valores exatos? Não sei os valores exatos, sei mais ou menos que foi 25 milhões, desses 25 ele doou 1 milhão oficial. Pronto, é isso que eu quero saber. 1 milhão oficial, esses 9 milhões e 800 que são para fornecedores diretos que foram indicados por Antônio Andrade, pelo que eu vinha saber. Eu não sei quem são os fornecedores, sei que ele pagou, parece que pagou 8 milhões e 300, foram liquidados, e 15 milhões foi através de doações oficiais que ele mandou um terceiro fazer, não a JBS fez, entendeu? Tá. Aí eu não sei se as doações oficiais foram pros candidatos do PMDB ou pros candidatos que o Antônio Andrade determinou. Ou seja, pode ter sido candidato do PT, pode ter sido candidato de toda a chapa que fazia parte da coligação do Antônio Andrade, entendeu? Para não concentrar as doações numa pessoa só. E essas duas doações oficiais, você falou que não saíram da JBS, saíram de onde? Pela informação que eu tenho, saiu de um grupo de supermercado que ele tem negócio em Minas, mas eu não sei quem é esse grupo de supermercado que ele tem negócio. O Joesley tem, o grupo JBS. Ele utilizava muito esse sistema de usar supermercado para fazer pagamento para ele, ou em dinheiro vivo, ou doação, por exemplo. Ele usava muito esse grupo Comper, que é do Mato Grosso, para fazer esse tipo de negócio para ele. Usava, que eu me lembro, o Comper. Deixa eu ver qual outro. Essas redes que são menores, ele tinha essa agilidade,
essa facilidade para fazer esse tipo de negociação com a pessoa. Acho que também com açougue ele devia ter essa facilidade, porque facilita tanto para ele como para o cara que compra, entendeu? E teve algum valor que foi repassado em espécie? Desse valor aqui que ele doou aqui, pelo que eu fiquei sabendo, 4.200.000, que era o saldo, era para ser repassado em espécie. Eu não sei se foi repassado ou não foi, não sei como é que foi. Isso aí foi uma operação que foi exclusivamente tocada pelo Antônio Andrade e pelo Rodrigo Figueiredo, que era o assessor dele dentro do Ministério da Agricultura. Rodrigo Figueiredo? Que foi indicado pelo Eduardo Cunha. Ele ocupava algum cargo específico, esse Rodrigo Figueiredo? Ele era o SRA, o segundo na hierarquia do Ministério da Agricultura. E teve participação dele nessas portarias? Teve, nas duas portarias que a gente fez, eu dei um repasse de dinheiro para ele, acho que 200.000. Tá nas minhas planilhas. Rodrigo BSB, você vai encontrar. Rodrigo BSB? E nessa aqui específica, eu não sei se o Antônio Andrade deu alguma coisa para ele, como é que ficou isso aqui. Qual foi a operação do qual o senhor deu alguma coisa pro Rodrigo? Essas duas operações. A ivermectina e aquelas duas que eu falei para a senhora. Foram portarias do setor dele, né? Na verdade, essa operação do Ministério da Agricultura não foi uma operação vantajosa para a gente. A gente achava que ia ser uma coisa e acabou sendo outra, entendeu? A relação que você tinha com o Joel, ela extravasava essa relação negocial e ia pro lado pessoal também? Ia. Eu tinha uma boa relação pessoal com ele. Muito boa. De frequentar a casa de um, de outro, de viajar em fim de semana, viajar para fora. Quando o meu avião estava com problema de usar o avião dele, dele me emprestar, por exemplo, vou contar um fato que veio aqui na minha cabeça agora que eu lembrei. Do ano de 2012, foi um ano que a gente fez muita operação. Muita. Saiu o dinheiro do Fiat GTS, saiu várias tranches de dinheiro para a JF e ele ficou muito contente. Aí no carnaval de 2013, ele me emprestou durante uma semana o iate dele em Sambar, com todas as despesas pagas. Para mim e meus convidados ficaram. Onde é isso lá em Sambar? Lá em Sambar, que chama Tears 42 é o nome do barco dele. Aí, outra vez eu estava em Miami, ele tinha acabado de comprar um barco novo, que acho que foi o último barco que ele comprou, que é um barco maior ainda que esse aí, um barco de 140 e poucos metros. Aí ele falou, pô, fica uns dias lá no meu barco em Miami. Fui umas 3, 4 vezes para casa dele em Angra dos Reis. Fui pro sítio dele em Andradina. Ia jantar com ele frequentemente em São Paulo. Tinha uma relação próxima com ele. Voltando aí, tá faltando alguma coisa? Tá faltando. Então vamos focar então, né, no que é mais Festa relevante. de aniversário em 2017, quando o senhor já estava preso, foi organizado pela esposa, Wesley, e a sua família foi. Na verdade é o seguinte, o filho dele nasceu um pouco antes da minha filha. Então acho que foi, minha filha faz aniversário dia 23, menos 7, 16. No dia 14 de janeiro, ele fez uma festa de aniversário para comemorar 2 anos do filho dele, mais novo, do Joesley Júnior. Não sei se é Joesley Júnior ou Joesley Filho, não sei como é que é o nome do menino. E aí minha mulher foi convidada para ir na festa.
E aí, conversando com a mulher do Joesley, ela falou, é aniversário, vai ser aniversário da Pietra, mas eu não vou fazer nada, porque o Lúcio tá preso, não sei o que lá. Não tem clima para fazer, né? E aí ela, para fazer uma surpresa, na segunda-feira, quando era aniversário da minha filha, que chama Pietra, chegou em casa com a mãe dela, com a irmã dela, com o filho, e com uma amiga e mais a filha da amiga, com um bolo e presente para minha filha para comemorar o aniversário de 1 ano da minha filha. Tá. Que depois que o senhor foi preso, o senhor falou pro seu irmão que ele poderia contar com a JF. Falei que era para tudo que precisasse falar para eles, porque eu tinha saldo para receber, então, olha, se você precisar de dinheiro, você pede para eles. Isso consta do anexo Anterior. anexo primeiro. Tudo ia dar 1000 detalhes sobre isso. Vou dar uma olhadinha, mas me parece que isso aí... É o do anexo. Isso foi detalhado no outro detalhado anexo? já. Detalhado no anexo anterior, né? Isso aí já tá tudo detalhado. Tira? Sim. Pode sim, tudo sim. A parte em que essa relação aí que se estende enquanto você está preso, né? De seu irmão receber dinheiro, E a Roberto? sua irmã também receber Isso dinheiro. aí a gente já falou Esse do contato anexo. com Francisco de Assis, que foi feito, intermediou esse contato. Tudo foi especificado no... Isso aqui ia falar, né? Sim. Certo. Existe mais outro fato relevante, senhor Lúcio, a respeito desse relacionamento com o senhor Joesley Batista e Wesley Batista, que o senhor considere penalmente relevante? Não. Fora esse estresse que deu na operação da Alpargatas, deu um estresse também. Teve 3 estresses na relação. O tempo todo que eu tive de relação com ele, eu tive 3 estresses com ele de relacionamento. Estresse não, né? O da Alpargatas. 2, foi quando ele comprou a Seara. E logo depois a Caixa fez o financiamento de 1 bilhão e pouco de reais. E ele não quis pagar a comissão, porque falou que a Seara era 100% subsidiária da JBS, então que não cabia comissão, e a gente acabou aceitando isso aí. E a terceira... Mas conseguiu esse empréstimo de 1 bilhão? Conseguiu. E vocês tiveram participação lá também? A gente ajudou, mas não recebeu nada. Tá. E a terceira foi quando ele tentou cortar a gente. Ele tentou cortar, como eu vou explicar? Bypass. Dar um bypass, exatamente. Dar um bypass na gente com o ministro Antônio Andrade. Quando a gente nomeou o ministro, ele começou a insistir para falar com o ministro. Sim, a sua intermediação é o do... Eu nem estava no Brasil, eu estava fora do Brasil. A intermediação E aí o Eduardo Cunha, o ministro avisava o Eduardo Cunha, e aí o Eduardo Cunha se emputeceu um dia e foi encontrar com ele no Ministério da Agricultura. O ministro passou uma mensagem para o Eduardo e falou, ele está aqui. Aí o Eduardo foi lá e o Eduardo chegou e falou para ele, você acha que eu sou babaca, não sei o que lá, você está fazendo um monte de pedido que é impossível de atender, eu só fiz essa nomeação para te atender, parará, piriri, pororó, pororó, pororó. E ele pega e fala que tem uma discussão lá os dois, mas no final todo mundo põe pano quente e acaba a situação bem. Tá. Que é quando ele diz que conheceu o Eduardo Cunha, mas na verdade ele não conheceu o Eduardo Cunha nesse dia, ele já conheceu o Eduardo Cunha bem antes. Certo. Bem, então, eu acho que várias outras coisas vão estar em anexos que acabam envolvendo também o Joesley, né? Mas em relação à relação de forma geral que vocês tinham, é mais ou menos isso. Isso. Sim, vou passar a palavra às advogadas, se tem alguma pergunta a fazer sobre esse tópico. Não, acho que não. Doutor Cajado, alguma palavra? Com relação à relação da Alpargatas, você comentou que ele procurou o senhor para liberar a operação.
havia algum... Como foi que houve esse entrave? Tinha alguém lá dentro da Caixa Econômica? Você falou com quem para que essa operação começasse? O Gedel tinha um cara dentro da Caixa que travava ou liberava. Que era o... Não sei quem era. Não sabe. Na verdade, dizem que é o Desirê, mas eu não posso afirmar que é o Desirê porque eu nunca falei com o Desirê nem com o Giovanni. Então eu não posso falar que é nem o Desirê nem que é o Giovanni. Mas diziam o quê? Como é que é? Dizem que Roberto Desirê. que quem era responsável por estruturar tudo que o Gedel queria dentro da Caixa era o Roberto Desirê e o Giovanni. Tá. Só que eu não conheço nem o Roberto Desirê, nem o Giovanni. Isso é objeto de um anexo próprio. Nunca falei com o Roberto Desirê, nem com o Giovanni. O que eu necessitava, Você falava com o Gedel. eu solicitava ao Gedel. Tá. Por quê? Porque era solicitado e era atendido. Tá. E eu não queria cortar ele. Então, o que acontece? Eu não tinha necessidade, era o contrário do que acontecia na área do Fábio Cleto, que se fazia a solicitação e não tinha resposta. Na área do Gedel você tinha resposta. Era imediata. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém? Olha, é provável que ele tenha que ter a ajuda de alguém de dentro da Caixa para fazer acontecer o que estava acontecendo, até porque na data que saiu o financiamento da Alpargatas, ele já não era mais vice-presidente da Caixa. Ele já tinha se demitido. Mas ele continuava com influência dentro da Caixa. Tá. Bom, só esclarecendo também, se outros temas surgirem, como o colaborador tem 60 dias para apresentar novos elementos, autodeclarações, anexos, isso pode vir a ser esclarecido posteriormente. Então, nesses termos eu dou por encerrado aqui o segundo depoimento do colaborador Lúcio Bolonha Funari.